Que coisa, hein, Juca? Enquanto isso, o Coringão tá mole, tranquilão. Aliás, jogou mal, hein, no meio de semana. Só para Ah, passar por isso. eu estava aqui tão tranquilo, achando que vocês tinham sido generosos comigo, não falar. O Corinthians passou a maior vergonha dessa semana. Passou a maior vergonha. Que apenas coroa alguma coisa que as pessoas sensatas, corintianas ou não, vêm dizendo desde que começou o campeonato, que o Corinthians tem obtido bons resultados com maus desempenhos. O Corinthians ainda não jogou bem, com B maiúsculo, nenhuma vez neste ano. Tem lá o trio que faz gols, que resolve, foi levando, mas nos jogos importantes, tomou de 3 do São Paulo, empatou com o Palmeiras graças à perda do pênalti pelo menino Estevão no último minuto, né? Fez isso para ganhar do Santos em Itaquera. O Corinthians não jogou bem esse ano ainda. E enfrentou um time que é alguma coisa de, para usar o adjetivo que o Mauro gosta tanto, pífio e patético, que é a Universidade Central de Venezuela. E empatou 1-1 e de graças a Deus, porque no segundo tempo o time venezuelano teve mais chance. O Hugo trabalhou muito mais que o goleiro do Universidade Central, cujo nome eu nem gravei. Então, o bicampeão mundial FIFA vai à Venezuela disputar pré-Libertadores, repescagem, contra um time, eu não diria que é quase amador, porque é um time profissional há muito tempo, mas que está na rabeira da tabela do campeonato venezuelano e empata. A prova do ridículo, da vergonha, foi que os venezuelanos se abraçaram no fim do jogo. O técnico toda hora mostrava para o árbitro que era hora de acabar o jogo. Estavam malucos, entrou para o currículo, para a história da Universidade Central. Ah, mas agora o Corinthians faz 10-0. Não importa. O Corinthians não pode se submeter ao espetáculo que se submeteu quarta-feira passada em Caracas. Não pode. Definitivamente não pode. Ah, mas agora, com um empate contra o Guarani, garante jogar em casa todos os jogos decisivos do Paulistinha. É verdade, o que dá a medida da fragilidade também técnica de um torneio de pré-temporada, de um torneio de verão, do nosso Teresa Herrera, ou coisa que vale, como era antigamente. Mauro, o Juca falou sobre a maior vexame da semana. Não é o maior vexame da semana, mas quem tenta no vexame Não, desde o ano passado é o Botafogo. Tudo bem, assim, perdeu do Racing, o seu Racing. Não vamos falar que é um mas vexame ontem, perder do Racing. Mas, cara, tomou de 2-0 ontem, perdeu a Supercopa, não vai se classificar, ou pode não se classificar no estadual, não tem técnico. Que loucura que acontece com o Botafogo. Eu só não vou dizer que você está tendo muita boa vontade com a Eagle, porque senão dirão que nós estamos brigando. Isso, Você verdade. falou A no Eagle. começo que o Botafogo está no período sabático. Não é nada período sabático. O Botafogo simplesmente não é prioridade dos caras, ou do cara. A prioridade é o Lyon. O Lyon continua rebaixado na França, então contrata o jogador que veio não sei de onde, Ludogorets e tal. Ah, porque o scout. Cara, o scout ajuda. Você pode encontrar alguns jogadores legais, úteis, a um preço mais módico, digamos assim. Mas o Igor Jesus não é barato, muito pelo contrário, tá? É importante frisar, jogador que veio do Oriente Médio, né? E os caras que fizeram a diferença foram os jogadores mais caros já contratados aqui no futebol brasileiro, embora não pertençam a um clube, e sim a um grupo que tem um clube do Brasil. E já foram embora os dois. Então o Botafogo teve uma queda muito grande de qualidade no seu elenco, não só pela saída da dupla, mas de vários outros jogadores que compunham esse elenco e que não estão mais. E o Botafogo não tem técnico. O que houve nessa semana foi constrangedor. Um técnico foi quase que anunciado, mas estava na mídia, um técnico português, chamado Vasco, né? Vasco Matos, do Santa Clara, e de repente, não, mas ele não tem a licença Pro e tal. O Caçapa, que ontem estava à beira do campo, também não tem a licença Pro, né? Foi outro profissional que assinou por ele. Até eu achava que seria o Leiria que vinha atrás, mas não, foi o preparador de goleiro. Então, vamos combinar, né? Botafogo não é prioridade do momento. E aí é um time enfraquecido, desmobilizado, e o Racing, que no Campeonato Argentino muitas vezes não se prepara adequadamente, perdeu a chance de ser campeão no ano passado e já andou perdendo jogos esse ano, como no final de semana, perdeu para o Argentino Júnior em casa, estava 3-0 para o Argentino, depois terminou 3-2.
para esses jogos o time se mobiliza demais, o time e a torcida. E aí fica difícil realmente ganhar. E escapou o Botafogo de tomar uma porrada demais. Podia ter sido 3 ou 4. Fácil, fácil. O João fez ótimas defesas, Nardoni perdeu gol na cara do gol, Salas perdeu gol na cara do gol, enfim, dos dois tempos, 2 ótimas oportunidades, então poderia ter sido mais. E o jogo do Racing é aquele que a gente já conhece, que eliminou na Copa Sul-Americana no ano passado o Atlético Paranaense, o Corinthians, e ganhou do Cruzeiro na final. É um time que contra-ataca muito bem, o Maravilha Martins é um ótimo atacante, muito forte, muito frio, fez o segundo gol, e de fato agora ficou bem difícil o Botafogo. Pode ser que perca a segunda taça possível. Porque tem a diferença do ano passado para esse ano. O pessoal fala, não, ano passado o Botafogo ignorou o começo da temporada e se preparou para a segunda parte. Primeiro, não tinha os problemas que tem o Lyon. Então isso já desvia a atenção e os investimentos em função dos pagamentos necessários. E segundo, é que não tinha uma taça importante para disputar no começo do ano. Era o Campeonato Carioca, que o Botafogo não se qualificou, foi para a Taça Rio, tudo bem. Agora teve uma que perdeu para o Flamengo e agora a outra que no momento está perdendo. Vai ter que jogar muito mais para virar esse jogo, evidentemente, na quinta-feira, embora esteja em aberto ainda, né? Embora esteja em aberto, ficou bem complicado pelo que foi o jogo. E o Racing não joga no fim de semana. Ele adiou o jogo contra o Lyon Santa Fé para março, então ele só pensa agora no jogo do Botafogo. O Botafogo tem que pegar o Vasco no domingo, com ainda alguma possibilidade de classificação. Para os dois, né? É um jogo que os dois podem morrer abraçados no Campeonato Carioca. O jogo será em São Januário, inclusive, né? Muito bem. Juca, chegou o momento, hein? Ratão e Gatão. O Gatão, acho que evidentemente vai para o francês Mbappé, que fez 3 gols no Manchester City e que se prepara, acho que ele pegou no breu no Real Madrid, se prepara para disputar com Mohamed Salah quem será o número 1 do mundo nessa temporada. Está jogando demais o francês. E o meu ratão de bronze vai exatamente para o Esporte Clube Corinthians Paulista, pelo time do Corinthians, para os técnicos do Corinthians, por tudo que eu disse na minha intervenção anterior. O Corinthians passou uma vergonha danada na Venezuela neste meio de semana na disputa da pré-Libertadores. E se não abrir os olhos, ao passar pelo time da Venezuela, vai enfrentar um time do Equador e o futebol no Equador está um pouco acima do futebol na Venezuela. Qualquer que seja o adversário, será um adversário complicado. Corinthians que se cuide, porque desse jeito não chega na fase de grupo.